tema da nossa comentarista de hoje é felicidade nas famílias. Que tema bacana. Daniele Hart, bom dia. Bom dia, meninos. Tô dona do campinho aqui em Lajeado. Eu e o Fábio, a gente tá se achando. Pode te achar e pode comandar por aí. Fica à vontade. Bom dia, então, ouvintes da Rádio A Hora. É um prazer estar com vocês. Na última quinzena, nós falamos sobre felicidade associada às crianças, né? Até porque nós estávamos ali próximos dessa data, do dia 12 de outubro. E a gente sentiu que foi um tema que rendeu bastante, as pessoas se Pediu interessaram, por mais, né? E por isso, então, hoje eu trago o tema novamente, né? Esse viés mais das famílias, até porque quando a gente fala em felicidade, às vezes, né? Quando a gente se relaciona mais próximo com as pessoas, como a gente conhece as vulnerabilidades, a gente se torna um pouco mais ríspido, mais duro, né? E a gente se torna menos polido. E a gente não cultiva as relações. A gente tem mais dificuldades. Porque a gente se sente tão à vontade, tão, né, na boa, assim, que às vezes dá aquela atiradinha, faz uma crítica e a gente está mais solto. E claro que com o tempo, né, as relações a gente vai se compreendendo, se entendendo e faz parte. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala numa família, não é somente um casal, né? A gente está ali com filhos. E aí a gente fez uma escolha para ter filhos, até porque a gente também projeta uma vida feliz com filhos, que a gente quer deixar herdeiros, quer fazer um mundo melhor também a partir dos nossos. E aí a gente tem aqueles serzinhos incríveis que olham para a gente e sugam tudo que a gente faz. E quando a gente se demonstra mais ríspido, a gente vê uma criança às vezes mais ríspida, pais mais violentos, pais que não dialogam. Isso aparece, sim, nos nossos filhos. E aí a gente diz assim, precisamos levar a criança para um psicólogo. De verdade. Mas talvez a gente precise toda uma família, né? E eu não estou colocando isso com nenhum preconceito, porque todos nós precisamos, sim, fazer terapia, trazer as nossas questões de infância, que às vezes a gente teve uma vida muito boa, mas a gente enxergou de um ângulo diferente. E por isso que a gente fala na terapia que a gente tem que ressignificar, porque às vezes a gente viu uma cena que não era daquele jeito, porque criança, naquele período, não tem o cérebro formado. E tem uma percepção que às vezes o pai falou alto, que o pai estava brabo, mas o pai não estava brabo. Ele só falou firme de uma outra situação e não estava nem brigando com a mamãe. Mas, enfim, eu trago hoje esse tema da felicidade vinculado às famílias, porque muitas vezes a gente fala dos filhos, né? E projeta um futuro incrível para eles, mas às vezes esse projeto não está muito vinculado ao nosso plano de ação. A gente projeta crianças conscientes, amorosas, que saibam dialogar com as outras pessoas. E os mestres dos nossos filhos somos nós, pais. Eu não quero dizer com isso e chamar uma culpa e uma responsabilidade intensa para nós. Na verdade, é uma reflexão para que a gente faça. Porque muitas vezes a gente diz assim, quando chega lá na adolescência, nossa, meu filho não conversa comigo, ele está difícil. Nossa, ele não dá mínima, ele é ingrato, ele é isso, ele é aquilo, né? E a gente, com o tempo, vai tendo o resultado de uma educação. Hoje, nós, como pais, pensando em felicidade, né? Às vezes a gente confunde felicidade com alegria. E felicidade, a gente já trouxe aqui, eu gosto de repetir, porque é importante para a gente memorizar, né? Fixar esses conceitos. A felicidade tem a ver, sim, com emoções positivas, e a alegria é uma emoção muito positiva, e todo mundo quer, né? Mas também tem a ver com propósito de vida. E quando a gente junta esses dois, a gente diz o seguinte, eu sou feliz apesar de tal situação. E eu mesmo não estando muito legal naquele dia, eu entendo que vale a pena viver, porque eu tenho um propósito maior. E quando a gente fala em filhos, a gente está falando num propósito maior. E aí a gente chega em casa muitas vezes cansado e a criança quer o quê? O que uma criança normalmente, ou melhor, não é nenhuma criança, é um ser vivo, um ser humano. E posso até dizer um ser, muitas vezes, animal, porque os animais também querem isso. Querem ser pertencentes e querem ser importantes. Todo ser humano, todo ser que a gente quer dizer o quê? Cara, eu quero ser importante para ti. E eu quero ser pertencente à tua tribo. E o que a criança, quando a gente chega em casa, o que ela quer? É muito mais a nossa atenção do que qualquer outra coisa. Isso nós falamos no último encontro. A gente diz, os meus filhos não me ouvem, mas aí a pergunta é, mas tu ouve teus filhos? Quem é o adulto da relação?
Como é que a gente ensina uma criança a ouvir? Ouvindo. Como é que a Tem gente... que dar o exemplo, né? Dando o exemplo. E é muito forte, né, Fernando e Diego e Rodrigo também. É muito forte essa questão de a gente ser o exemplo, mas é verdade. Assim como o professor numa sala de aula é o exemplo. Nós, adultos, somos exemplos. E aí eu trago algumas questões aqui de disciplina positiva. Eu tenho uma formação em educação parental, faço workshops, palestras, enfim, para pais, muito mais no sentido de a gente trazer felicidade aos lares. Né? E muitas vezes é ali que a gente não consegue ser muito feliz, porque a gente enfim, como eu comentei no começo, mostra a nossa vulnerabilidade. E os nossos filhos captam tudo. E eu lembro no último encontro, e eu vou só trazer brevemente para introduzir o tema, que eu comentei que numa época, a gente dizia assim, as crianças eram muito mais obedientes. Lá no passado, o pai só olhava firme e a criança já parava, né? Era uma outra cultura, inclusive do medo, que se estabelecia no trabalho, que se estabelecia do pai com a mãe. E tem uma frase muito forte, que o autor diz que no momento que o pai deixou de obedecer à mãe, olha que frase forte, gente. O dia que a mãe deixou de obedecer o pai, né? Agora falando de uma forma correta, a criança também, olhando isso, entendeu que ela também não precisava obedecer. E o que a gente faz com isso? A gente liberta as pessoas. A gente promove que mostre que cada um é capaz de fazer a sua vida. Assim como o homem é capaz, a mulher é capaz, a criança também é. Só que a criança precisa de assessoria dos pais, porque ela não tem compreensão do mundo de uma forma plena, porque o cérebro se desenvolve, hoje dizem os estudos, até os 25 anos. E quando a gente diz criança, eu tenho que até fazer uma correção aqui, crianças, adolescentes e jovens adultos, né? Então, a gente está falando de pessoas que ainda estão com o cérebro em formação, especialmente nessa parte mais da razão, porque a emoção está formada, a gente reage desde pequenininho a tudo, a gente quer comer, a gente sabe como fazer, mas a gente não consegue gerir as nossas emoções, porque a gente precisa do nosso córtex, do neocórtex, que são os painéis de comando do nosso corpo, né? Que fazem a gente se regular e não agir como um animal, que luta, foge ou paralisa. Né? Mas agora trazendo, então, da disciplina positiva para as pessoas, algumas dicas assim muito importantes, porque a gente, quando está muito cansado, a gente, às vezes, acaba pensando no lar. A gente chega em casa, a criança quer atenção, a gente, às vezes, não consegue ouvir, faz o vai tomar banho, faz isso, e a gente dá comandos. A gente manda o tempo todo. Qual é a sugestão que a gente deve fazer? A gente deve perguntar. Que horas é agora? O que nós combinamos antes? A hora do banho? Ai, que legal, vamos tomar banho. Então, a gente consegue ser mais divertido, porque a linguagem infantil é divertida. Mais leve, né? É só inventar, né, Dani? Agora é banho, vai pro banho. Tem que ser criativo, Tá né? feita a confusão. E, gente, vocês gostam de ser mandados? Nem um pouco. Vocês gostam de ser colocados em prova, sua competência na frente dos outros, ser criticados? Ninguém gosta. E quantas vezes a gente faz isso na frente dos outros com uma criança? Então, assim, não é porque a criança quer mais... justamente deveria ser o contrário. Por ser criança, a gente deveria ter um cuidado maior, né? É verdade. Mas vamos lá. O que a gente fala? Que é importante a gente ser firme, mas ao mesmo tempo gentil. Nossos pais, possivelmente, foram mais firmes do que gentis, porque era uma cultura. E hoje a gente está dizendo assim, vamos chamar um pouquinho da gentileza, mas às vezes os pais estão se passando na gentileza. Estão sendo muito gentis e pouco firmes, né? Permissivos, né? Estão deixando os camaradas 2, 3 horas na frente das telas. Perfeito. Ou mais. Até porque, né? Hoje a realidade que nós vivemos, nós chegamos mais tarde em casa, talvez a gente trabalhe um pouquinho mais, a gente tem o celular, a gente está sempre conectado com o mundo. E aí o que acontece? Nós estamos mais exaustos, mais cansados, o tempo é outro hoje. E aí a gente acaba não ouvindo a criança, não tendo paciência para educar. E educar, gente, exige sim muita presença. Porque quando a gente fala em educação de criança, a gente fala de conexão, a gente tem que saber o que a criança gosta, a história que ela contou antes, ontem, até porque é um ser importante na nossa vida, né? E aí, quais são as dicas importantes da disciplina positiva? Quando a gente pensa em disciplina positiva, a gente pensa isso, como o Rodrigo disse ainda, os pais são mais permissivos, muito gentis.
que a gente tem que fazer esse equilíbrio? Equilíbrio é a chave da vida, né? A gente sabe disso. Sem O dúvida. quão é complexo a gente equilibrar. E normalmente nos casais a gente vê assim, um pai às vezes mais permissivo e uma mãe mais autoritária, ou a mãe mais autoritária e um pai mais permissivo. Enfim, a gente faz essas trocas. O ideal é que o casal converse e ambos consigam ser gentis e firmes. E sim, às vezes, tem um que tem uma tendência mais autoritária, mas ele também pode começar a se cuidar e começar a ser um pouquinho mais gentil, ouvir mais o filho. E quando a gente fala em ser um pai gentil, a gente não está dizendo que o pai está perdendo a autoridade, Nem um que pouco. o pai não é forte, que o pai sempre tem que vencer o filho. E sabe que eu tinha uma crença, antes de estudar a educação positiva e a disciplina positiva, que assim, acontece o conflito, a gente tem que resolver logo o conflito. Porque eu achava que eu estava perdendo, que eu estava deixando a criança ganhar e eu estava deixando de ser autoridade. Veja bem, como é que eu imaginava. E eu vejo que, conversando com muitos pais, eu percebo que muitos pais pensam a mesma coisa. Acontece um conflito lá e a criança começa a gritar e eu digo assim, olha, que tom de voz é esse? Eu sou tua mãe, tem que ter respeito por mim. Eu faço tudo por ti. E aí vão. Eu estou falando de uma forma branda aqui, porque a gente está no ar, né? Porque a gente sabe que quando a gente está quente, a gente fala de uma forma muito mais firme. Eu já me vi em alguns momentos aqui, Dani. Já estou revendo alguns posicionamentos. Então, um posicionamento que a gente, como se a gente ganhasse respeito sendo autoritário. E respeito a gente conquista. Ou se tivesse, tu falou, né? Eu vou perder a disputa. Não tem perda e ganho na relação pai, filho, mãe, filho, filho, pai, essa história toda. Tem acordo, tem evolução, tem vivência, tem exemplo, tem construção. Perfeito. E não vitória ou derrota, né? Perfeito. E às vezes a gente diz assim, não, mas agora eu tenho que dizer lá que ele está errado. E às vezes, gente, o que a gente mais pode fazer é dar uma pausa. E explicar para os nossos filhos que quando a gente está com o sangue quente, quando a gente está com raiva, quando a gente está triste ou qualquer outra emoção bem bagunçada dentro de nós, que às vezes a gente nem sabe reconhecer, frustrado por alguma situação, né? A gente não consegue tomar boas decisões. E a gente não consegue fazer acordos, a gente não consegue ser amoroso, cordial, gentil. E aí a gente vai dar o exemplo para o nosso filho, inclusive para o nosso adolescente. E lá em casa a gente tinha essa situação de não, o adolescente ele quer ganhar, mas como assim ganhar? Eu não estou aqui, como vocês disseram, para ganhar de ninguém. Eu estou aqui para dar o exemplo e dizer, neste momento, e aí a frase que a gente pode dizer para os nossos filhos, nesse momento eu percebo que tu não tá legal e nem eu estou bem. Então a gente vai dar um tempo e a gente conversa depois. Perfeito. Quando for a hora adequada, a gente vai conversar. Mas também a gente não abandona a raia, porque senão a criança pode ter aquela sensação. Olha só, falei e o pai e a mãe saíram. Porque nem é o que a criança quer. O que ela quer naquele momento é mostrar a frustração dela, que ela não está sendo importante para nós e que ela não está se sentindo pertencente no nosso mundo. Sempre são esses dois fatores. Ela não se percebe aceita e pertencente ao nosso mundo. E aí ela vai fazer alguma situação para chamar atenção, vai fazer birra, vai ser mais agressiva, vai usar palavras que às vezes sabe que nos ofendem, porque daí ela vai fazer o quê? Vai ganhar a nossa atenção. Aí a mãe aparece, o pai aparece e a gente tem meia hora às vezes para fazer sermão. Mas a gente não tem meia hora, às vezes, para brincar e para ouvir uma história. Então, eu falo sobre essa questão da disciplina positiva, que quando a gente consegue ser mais tranquilo, mais brando em casa, a gente consegue criar um clima mais favorável. E a gente está formando pessoas que possam ser pessoas mais conscientes, de fato, e que respondam àquele sonho dos pais. Os pais dizem, eu quero um filho consciente, que um filho educado, respeitoso, amoroso. Mas a forma que a gente educa hoje vai ser o nosso filho de amanhã. E, de fato, é pelo nosso exemplo. Só que, gente, a gente vai errar muito, muito. Mas é importante a gente ter consciência quando a gente está errando. Quando a gente começa a ter consciência, aí sim a gente faz as nossas mudanças. Eu tinha um estilo muito mais autoritário. E eu achava que eu era muito amorosa. Porque eu considerava que eu brincava, que eu fazia, mas eu dizia assim, hora de não sei o quê, eu dava muito tom, muito forte, muito firme, né? Comandos, né? Muito comando, e era um comando disfarçado, porque eu ainda fazia de uma vozinha, filha, vamos fazer tal coisa. E quando eu mando, o que eu digo para a criança? Que ela não sabe fazer, que ela não é capaz,
que ela não é importante. E eu não estou fazendo aquilo que é o mais vital na educação, que é o encorajamento para a vida. Porque quando o nosso filho saiu de uma bolha, ele saiu de uma barriga e ele veio para o mundo. À medida que ele vem para o mundo, o que a gente precisa fazer? Encorajá-lo e mostrar que ele é capaz de andar sozinho, de cair, de levantar e não poupá-lo de todos os sofrimentos do mundo, até porque não é a nossa missão poupar filho, e mostrar que sim, esse caminho de pedras, esse caminho de caída, de levantada, sim, a gente constrói a felicidade, porque a gente começa a ser mais resiliente, entender que a vida é de fases. Então é isso, né, gente? Muito então, bom. A gente tem muito assunto aí pela frente, é verdade, mas excelente. Eu só queria realmente trazer essa reflexão para a gente levar para casa e ter um pouquinho mais de paciência, né? De mais tranquilidade, ter mais pausa na família, porque sem dúvida a gente vai evitar conflitos, problemas, sermões e ter mais momentos felizes em família. Obrigado pela consulta. Ah, valeu, gente. Um abraço, Dani. Um abraço para vocês. Boa semana, aproveitem encantado. Olha o curso por mim. Pode deixar, já o fizemos. Tá lindo. Tá. Um abraço para ti, Daniele Hart, nossa comentarista de quartas-feiras, em nome de Free Viagem. E aí, Rodrigo? Ela provoca. Provoca, se provoca. E coloca o dedo lá na feridinha, né? Exatamente. É ali que a gente tem que mexer. É para todo mundo isso aí. E é bom isso, né?